Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. E por falar delas, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou as movimentações nos dias de ontem. Então, ontem a gente teve aí o minério de ferro fazendo um movimento de queda, 0,59%. Hoje aí já vem caindo com mais afinco, 2,4% de queda para o minério de ferro, nada bom para a Vale do Rio Doce. Petróleo também caiu ontem inclusive 0,42% e hoje 0,86% de queda. Ontem chegou a trabalhar no positivo, inclusive no momento em que gravamos este vídeo, estava no positivo e acabou entregando aí, virando para o negativo. Mercado que agora renova sua mínima e vem em busca aí da região dos 74 dólares. Para o óleo de palma, ontem a gente teve uma alta de 1,76%, mas hoje o mercado fechou em queda de 1,55%, a princípio aí encerrando essa recuperação que vinha fazendo. O mercado aqui segue no movimento baixista, caso venha a perder a mínima de hoje. E daí a gente tem novamente o suporte na região dos 3.800. Caso venha a perder ali, o mercado pode acelerar as quedas indo buscar lá as mínimas do ano de 2024. Vou até deixar marcado aqui. E vem descontando, né, pessoal? A gente vem comentando que a relação entre óleo de palma e óleo de soja estava distorcida. E a gente vê agora essa relação sendo corrigida, né? Ainda não está no melhor ponto, mas vem corrigindo como era de se esperar. Óleo de soja ontem subiu 1,51% e hoje vem caindo já 1,12%, fazendo um movimento bem parecido com o óleo de palma, né? A diferença é que aqui a gente tem o óleo de soja já tocando a média de 20, que seria um bom ponto para dar continuidade ao movimento de queda, né? E aqui no óleo de palma a gente não teve esse toque ainda. Então pode ser que aqui o movimento de queda no óleo de palma caia com menos intensidade para dar tempo dessa média chegar mais próximo do preço, tá? Para o farelo a gente teve ontem uma movimentação mais sossegada, caiu 0,18%, praticamente estável, né? E hoje o mercado vem com uma queda de 0,12% também, mas sem sinais de grandes correções aqui para os futuros de farelo, desculpa, do grão, tá? No farelo a gente teve uma queda um pouco mais expressiva, caiu 1,14%. Hoje chegou a estar trabalhando no negativo também, mas subiu já 0,6%. Com essa alta do preço do farelo, aqui no Brasil começa a ficar mais interessante, as margens das indústrias ficam mais atrativas, começa a rodar mais negócio, tira um pouco daquela pressão que a gente tinha que fez evoluir todo esse preço aqui, que era uma oferta menor, né? Então, com margens melhores, a gente começa a ter mais ofertas. Tendo mais ofertas, o preço ele tende a corrigir também. E é interessante dizer que, pela nossa projeção aqui, o farelo conseguiu chegar na última que a gente tinha aqui em 388, né? A partir daqui, a gente poderia olhar lá para o lado esquerdo do gráfico, que teria algum interesse aqui em cima, bem mais em cima, né? Nos 450 dólares por tonelada curta, caso venha romper essa região aqui, né? Para o trigo, pessoal, a gente teve mais dias de altas interessantes, né? Após aquela correção que eu comentei com vocês que era totalmente saudável para o mercado poder fazer o que fez, né? Como é bonito isso, né? E de fato que a gente viu mais 3 dias de altas bem expressivas no trigo, repercutindo essa questão de Rússia, né? E possibilidade de quebra na produção lá e também de uma diminuição do volume exportável que eles têm. E agora a gente vê novamente uma correção dentro desse movimento de alta, também tão saudável quanto aquela outra vista lá atrás, tá, pessoal? Olhando para o lado esquerdo do gráfico, caso o trigo insista em continuar subindo, aí a gente tem a marcação lá em cima das máximas de 2023, na casa dos 7,50 dólares por bushel. O trigo está bem interessante, tá? Sem sinais aqui de reversão de tendência do curto prazo, bem legal mesmo. Se a gente olhar algumas outras médias aqui para ver como é que está num prazo mais longo, a gente tem também a média de 50 apontando para cima
Isso aqui nos dá uma ideia de uma tendência forte, tá, pessoal? A gente tem a média de 20, que seria uma média de curto prazo, apontando para cima. E temos também aí a média de 50, que seria uma média de médio prazo, por assim dizer, também apontando para cima, tá? Vamos ver aqui mais uma média de 200 para ver onde que ela está passando. Já deixou para trás também, mas ela ainda está virada para baixo, né? Aqui o que pode acontecer para ficar ainda mais bonito esse gráfico do trigo? A gente ter a média de 20, que já está passando a de 200, logo em sequência a de 50 e provavelmente nesse momento a gente já vai ter a média de 200 virando para cima, indicando uma tendência realmente muito forte no trigo, sendo ela primária, secundária e terciária de alta. Nesse momento a gente tem só a secundária e a terciária de alta, tá? Dado só de curiosidade, né? Mas aqui para o nosso dia a dia, como a gente acompanha no curto prazo, é interessante olhar só a média de 20. Para o futuro de milho, a gente teve ele batendo lá na nossa projeção, né? 7,470. E está fazendo algum descanso agora, né? Também saudável, assim como foi no trigo, tá? O mercado deu uma boa afastada aqui também da média de 20. E a gente pode ver um descanso aqui para depois esse mercado continuar a subir. Aqui no Brasil, ontem foi um dia de queda para o nosso contrato maio, caiu 0,65% aqui no Brasil. Lembrando que esse contrato ele vence aqui, pessoal, dia 15, tá? Então tá muito próximo do seu vencimento. Dólar contra as principais moedas do mundo subiu ontem 0,28%, uma bela alta aqui para esse indicador, né? E hoje vem subindo já 0,11%. S&P 500, após atingir aquele primeiro alvo que a gente tinha, ontem, né, subiu aí 1,03%, uma alta bem legal. E continuou, ontem, na verdade, subiu 0,11%, só se manteve acima, né? Isso aqui foi de anteontem. Se manteve acima daquele patamar, então considerando aí um rompimento daquela região de alvo. A Nasdaq também subiu, mas 0,02%, praticamente estável, né? E, de novo, esses mercados aqui continuam fortes e indo em busca aí das suas máximas históricas. O Brasil ontem conseguiu fazer um movimento de alta também, está subindo mais, mas acabou fechando aí com uma barra ok também, 0,58% de alta. Chegou muito próximo aqui da sua resistência iminente, que seria ali na casa dos 129.800, 130 mil pontos, vai, né, pessoal? Vou arredondar aqui. Um ponto bem relevante. O mercado tende, na minha visão, a fazer algum tipo de descanso nessa região, tá, pessoal? Então, digamos que aqui seja... traçar aqui a resistência. O mercado tende a fazer algo muito próximo com isso aqui, tá? Trabalhar aqui dentro para depois fazer um rompimento mais sólido. Vamos ver se realmente isso vai se consolidar. E, a princípio, pela uma queda forte do petróleo e também do minério de ferro, a gente pode ver realmente o início desse descanso hoje, né? Então, fazendo isso aqui primeiro para baixo, para depois voltar para cima. É interessante que esse mercado não perca essa região aqui, tá, pessoal? Para manter essa movimentação de alta. Então, vamos ficar de olho aqui no cenário brasileiro, porque a princípio é isso que a gente tem. Deixa eu ver se eu acho um desenho melhor aqui, porque desenhar livre fica meio torto, né? Uma ferramenta para desenhar o que eu estou querendo dizer aqui do descanso para vocês. Acho que aqui fica bom, tá? Então, algo assim. O mercado vindo a descansar aqui. É claro que no tempo, esse descanso ele não tende a ser tão longo quanto está o meu desenho, né? Ele poderia ser mais curto. Mas a princípio é isso que a gente deve ter aqui, tá? Algo assim, ok? Então tenha em mente essa movimentação aqui para o índice brasileiro. Pessoal, de clima, como é que a gente está, né? Quarta-feira, dia de atualizar os climas. Para o Brasil, para os próximos 5 dias, o acumulado de chuva para as principais regiões produtoras aqui do Brasil tende a ser muito próximo do zero. E a gente continua aí com a previsão de chuvas lá para o Rio Grande do Sul, tá? Chuvas inclusive aí na casa dos 50 milímetros para boa parte da região do Rio Grande do Sul. Fora isso, não tem muito mais o que comentar aqui. Chove um pouco no Paraguai também, mas bem pouca coisa.
Na Argentina também bem pouca coisa. No modelo americano a gente também tem um pouco menos de chuvas esperados aí acumulados para os próximos 5 dias, o que no momento é bom, tá, pessoal? Porque a gente viu no vídeo de ontem que tivemos um atraso no plantio e então menos chuvas agora seriam interessantes para um plantio um pouco mais rápido, voltarmos aí à média do plantio e também aproveitar aquela janela, né, até o dia 15 aí de maio para o milho. As regiões que são um pouco mais críticas quanto a essa questão de janela são as planícies, e a gente pode ver que o acumulado para os próximos 5 dias aqui são no tom de 5 milímetros, ou seja, aqui favoreceria um plantio mais rápido. Nos I-States também a gente tem um pouco menos de chuvas, é claro que aqui em Ohio e Indiana a gente vai ter um volume um pouco ainda maior, né? Em algumas regiões cerca até de 40 milímetros, essa região que está o mouse em cima aqui, tá, pessoal? Aqui para Minnesota e Iowa é um pouco mais tranquilo. Na região aqui de Iowa, onde chove, é onde estava mais seco também, mas o ponto é que deve chover um pouco menos e o plantio lá deve andar um pouco mais rápido aí nesses próximos 10 dias, tá? Para os restantes das bolsas, o que a gente tem aqui ao redor do globo? Na Ásia Pacífico, um tom mais negativo prevalece no dia de hoje. A gente tem a bolsa chinesa caindo 0,61%, Hong Kong caindo 0,7%, Japão 1,54% de queda e do lado positivo temos Coreia do Sul subindo 0,3% e Austrália subindo 0,14%. Europa segue o movimento de alta visto ontem, então Eurostock subindo 0,5%. E quem mais sobe aqui é a Bolsa Francesa, que sobe 0,92%. As demais sobem no tom aí de médio de 0,4%, com exceção da Bolsa Italiana, que cai 0,22%. Para o S&P 500, a gente tem uma leve queda de 0,13% e Nasdaq com uma leve queda também de 0,15%. Dólar contra as principais moedas já comentei, mas sobe 0,11%. E temos um dólar mais forte também contra moedas de países emergentes. Minério de ferro continua a negociar, já cai quase 3%. E a gente tem aqui o óleo, o petróleo caindo 0,92%. Mesmo patamar que estava antes, no começo do vídeo, né? Para a parte de agenda, pessoal, a gente tem vendas no varejo aqui no Brasil, temos o IGP, aqui também é uma medida de inflação, tá? Ele mede algumas outras questões como aluguéis, então a gente tem essa precificação aqui para sair, 8 horas da manhã, e temos também aí as vendas do varejo, 9 horas da manhã, vendas de veículos, não é relevante aqui do Brasil, né? Produções de veículos também, pouco relevante. Estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, 11h30 da manhã, desculpa. Aqui sim pode mexer um pouco com o mercado de petróleo. Isso pode ser bom ou ruim para a Petrobras, né? Dependendo de como é que vem esse dado. Então, se ele vier com estoque menor, a gente pode ver o petróleo voltando a subir e puxando a Petrobras, né? Caso contrário, a gente pode ver um recuo ainda maior do petróleo. Basicamente seria isso durante o dia, e após o fechamento do pregão a gente tem a definição da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic. A expectativa do mercado é que corte em 0,25% nessa reunião, mas o principal ponto é realmente a ata. O que a gente tem aí para frente, se a gente vai ter mais cortes na taxa de juros e principalmente se tivermos, qual será a intensidade? Vai manter nesse tom de 0,25 ou devemos ver aí cortes mais robustos na taxa de juros? A princípio, devido ao gasto desenfreado, dificuldade de arrecadação de verba e também problemas aí com o Rio Grande do Sul, que vai exigir uma verba maior, é possível que a gente veja cortes menores e um guidance, ou seja, uma ideia futura para os cortes um pouco menores, tá, pessoal? Pensando realmente no fiscal do país, sendo um problema aí grande para a economia. Então não adianta o Banco Central
cortar fortemente a taxa de juros, sendo que o governo não está fazendo a sua parte aí com o fiscal, né? Ou seja, está gastando muito e apesar de ter taxado tudo que podia, aumentado o imposto de tudo que podia, e aumentou inclusive a arrecadação, né? Ainda não é suficiente frente aos gastos governamentais, ou seja, a máquina ela está muito gorda, tá? Tá gastando demais, está consumindo muito e isso acaba preocupando aí o Banco Central e também, claro, os investidores, né? Mas é isso, pessoal. Para hoje seria isso que temos aí de agenda.